Quem trata mais sobre esse assunto com a gente agora é o deputado federal Coronel Tadeu, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Vitor. É um prazer estar com vocês aqui novamente na CNN. O prazer é nosso. Deputado, eu queria começar te perguntando de que maneira essa taxação, das LCIs e LCAs, mas especificamente queria falar sobre a indústria com o senhor, de que maneira essa taxação deve afetar a indústria? Bom, é uma cadeia econômica que ela obedece a alguns critérios muito óbvios, né? As letras de câmbio, tanto do agronegócio como do setor imobiliário, elas servem para financiar obras, fazer o financiamento necessário para quem quer produzir. E uma vez que você impõe uma majoração do imposto sobre as LCAs e LCIs, você vai encarecer esse processo, seja do agronegócio ou seja do setor imobiliário, porque não há como você absorver um aumento de custo nessa cadeia produtiva. Isso, qualquer um, seja o fazendeiro, seja o agricultor, o pecuarista, que toma dinheiro para poder fazer a sua produção, ou seja no mercado imobiliário, que as construtoras acabam buscando esse dinheiro para poder ajudar a impulsionar o setor, fazer o setor crescer, eles não vão absorver isso de jeito nenhum. Então, na ponta da linha, quem acaba pagando é o consumidor, seja ele de qual ordem for, mas é ele que vai arcar com isso, porque o preço com certeza estará embutido. Agora, isso tem uma outra consequência no momento em que, ao você tomar o dinheiro emprestado, né, porque o dinheiro ele sai do investidor, vai para o banco, do banco ele vai para o agricultor ou vai para o construtor. Esse dinheiro ele acaba ficando mais caro, e o dinheiro mais caro a gente sabe o que significa. Significa um aumento de preços, e o aumento de preços também vai gerar inflação. Então, é um pouco complexo, às vezes, para explicar para a população, mas o que vai acabar acontecendo é que a vida, em resumo, ela acaba ficando mais cara. Pois é, deputado? E exatamente na esteira dessas perspectivas negativas, tanto para o setor imobiliário quanto também para o agro, queria entender, do ponto de vista político, o senhor como representante da oposição, já há algum tipo de estratégia aí de resposta a esse decreto, essa medida provisória, publicada pelo governo federal? Eu tenho uma posição política pessoal e também carrego junto a posição do Partido Liberal e da oposição, onde a gente está fazendo esse enfrentamento contra o aumento do IOF. E tudo isso para ajudar a economia brasileira e não impor mais carga tributária à população brasileira. Eu, pessoalmente, sou contra o aumento de impostos. A carga tributária do Brasil hoje já é muito alta, e o que a gente tem visto desde 2023 para cá é esse governo somente aumentando impostos, não tomando nenhuma atitude para reduzir os gastos. Isso é muito ruim. Nós temos aí algumas notícias de déficit fiscal na ordem de 320 até 350 bilhões de reais, é um volume muito alto. Eu me recordo que em 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele herdou uma dívida de 254 bi, que já era alta. Você imagina que nós estamos falando hoje em 350 bilhões. Então, o Brasil não está sendo bem administrado, isso é um fato, né? Não existe uma gestão boa nesse momento, nesses últimos 24 meses ou um pouquinho mais, nesses últimos 30 meses. Né? O que o PT está fazendo com o governo é cada vez mais endividar o país, e a gente precisa botar um freio. Então, a minha posição pessoal é ser contra esse aumento de IOF e qualquer outro imposto daqui para frente, porque o Brasil não aguenta mais. O PL, já fazendo a função de um partido que está na oposição, juntamente com alguns outros partidos, né, tem se posicionado também contra, justamente por carregar essa responsabilidade com o povo brasileiro. Nós só não estamos tendo uma inflação descontrolada porque o Banco Central conseguiu segurar a taxa de juros lá no alto, na ordem de 14%, acho que está 14,75% nesse momento. Então, esses juros altos têm evitado que a inflação disparasse. Essa é a posição do PL, essa é a posição da oposição, e nós vamos continuar firmes. Está prevista aí uma audiência de conciliação na próxima semana no Supremo Tribunal Federal,
E eu acredito que o Congresso, e principalmente a Câmara dos Deputados, não vai ceder 1 milímetro sequer em relação ao que foi votado na semana passada, que foi justamente por 383 votos, né, o cancelamento do decreto que aumentou o IOF. Eu espero que a Câmara mantenha essa posição, porque é hoje a posição mais responsável que a gente pode buscar para não ofender ainda mais o povo brasileiro. Deputado, eu queria tratar sobre um assunto com o senhor, que é o seguinte. A gente tem cobrado muito, o setor produtivo cobra demais que o governo reveja, principalmente a possibilidade, por exemplo, né, de cumprimento da meta fiscal, mas do ponto de vista da despesa, que o governo corte gasto. Se a gente pensar numa agenda propositiva que surja do Congresso Nacional a partir, por exemplo, de uma discussão de uma agenda de cortes de gastos, evidentemente, a gente teria uma melhora das expectativas do mercado, do doing business aqui no Brasil, o que poderia melhorar, inclusive, a imagem do governo para o ano que vem. O senhor, como representante de um partido de oposição, o senhor estaria disposto a, junto ao PL, junto a outros partidos de oposição, discutir medidas estruturais que, mesmo que elas tenham um impacto positivo para o Brasil e possibilidade, por exemplo, de impactar negativamente uma candidatura oposicionista no ano que vem? E que medidas poderiam ser essas? Vitor, eu até vou falar como piloto que sou piloto de helicóptero. Eu nunca vou torcer para o piloto passar mal e derrubar o avião ou o helicóptero. Eu estou num avião agora, eu não posso torcer para esse governo dar errado, porque com os políticos que estão nesse governo, nada vai acontecer. O que acontece é com a população. E eu sou deputado para defender a população brasileira. Sou de São Paulo, defendo os paulistas, mas eu sou um deputado para defender a população brasileira. Então eu não posso correr contra algumas medidas propositivas. E você falou muito bem, redução de gastos. Desde janeiro de 2023 que eu não vi absolutamente nada nesse sentido ser feito por esse governo. Era a única coisa que bastava fazer, ajustar o crédito e o débito, né? Igualar as receitas com as despesas. Qual é a dificuldade nisso? Agora, o que me assusta, Vitor, é que, além disso não ter sido feito pelo governo, eu não consigo entender o que é que estão fazendo com as empresas estatais, como Petrobras, Correios, Eletrobras e outras, que todas elas estão apresentando prejuízo. E no passado, num passado bem recente, eu lembro que essas empresas, o lucro dessas empresas servia para colocar dinheiro no caixa do governo e ajudar a pagar as contas. E hoje nem isso está acontecendo. A Petrobras ela vem apresentando prejuízos de forma recorrente, assim como os Correios. Então eu fico imaginando que além da parte administrativa do governo federal, que está descontrolada, nós temos também uma má gestão e um descontrole das contas nas empresas estatais. Então, quiserem sentar à mesa e começar a discutir como é que a gente faz para equilibrar essas contas, precisa ser rápido. Nós estamos aí há 1 ano e meio, praticamente, de se encerrar esse governo e há cerca de 15 meses da eleição. Você imagina que na política acontece tudo muito rápido. Já já ninguém mais vai querer falar sobre propostas para melhorar o país. Todo mundo já vai estar ligado nas eleições do ano que vem. Então, o governo tem que ser rápido mesmo, mas, infelizmente, o governo não ouve esses conselhos, né? E aquele velho ditado, quem não ouve conselho, vai escutar coitado lá na frente. O senhor citava as estatais, deputado, e é um assunto realmente relevante quando a gente discute principalmente aqueles chamados gastos parafiscais, né? E houve uma mudança que foi chancelada pelo Congresso Nacional da lei das estatais, principalmente a respeito daquela possibilidade, né, de que um determinado político ele permanecesse um tempo fora para se descompatibilizar do cargo, para que ocupasse algum cargo de chefia, por exemplo, ou de administração dentro de uma empresa estatal. Haveria uma afeição por parte do Congresso Nacional em rediscutir essas mudanças da lei das estatais? Eu acredito que sim. O Congresso sempre esteve aberto para qualquer debate. Então isso pode ser feito a qualquer momento. Basta que alguém coloque essa proposta na mesa. Agora, o que a gente precisa evitar ao máximo, e isso também serve de lição para esse governo, é evitar o uso político dessas empresas para ajudar um partido ou outro. Isso não pega bem, isso é muito ruim e você fica atendendo a interesses partidários, a interesses políticos, ao invés de atender o interesse da nação.
Se a gente falar da Petrobras, a Petrobras é uma joia para a gente, mas infelizmente o PT gosta de falar que a Petrobras é do povo, a Petrobras é do governo brasileiro. Não é mais. As pessoas precisam entender que tanto o PT como o PSDB, na época do Fernando Henrique, venderam a Petrobras. Dos 100% da Petrobras, apenas 28% é do governo, ou seja, apenas 28% é do povo. O que fizeram com isso? Venderam, né? Então, ao invés de colocar 28% do lucro da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, sem sombra de dúvidas, né, nós poderíamos estar colocando 50%, 60% do lucro, mas infelizmente isso ficou no passado. Então é esse tipo de gestão que eu sou contra. Por que a gente tem que entregar isso? Por que a gente não tem um time capacitado para poder fazer isso gerar lucro? Agora, vamos contar a verdade, né? 19, 20, 21 e 22, a Petrobras foi superavitária, assim como as outras empresas do governo federal, né? E, infelizmente, a chave mudou de uma hora para outra e tudo isso passou a ser um peso. Quem paga essa conta é o povo. Isso não é justo, é isso que a gente combate. Mas a hora que o governo quiser discutir de uma forma séria, responsável, não da forma que está sendo feito ultimamente, impondo imposto atrás de imposto, olha, eu tenho certeza absoluta, os meus colegas de partido são todos eles altruístas, eles querem ver o bem do Brasil. Com certeza todos nós sentaríamos para poder fazer um planejamento e tirar o Brasil desse buraco que está hoje. Deputado, voltando a falar do decreto do IOF, a gente acompanhou essa aprovação por parte do Congresso Nacional do projeto de decreto legislativo sustando o decreto publicado pelo presidente Lula. Essa decisão do governo federal de levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, judicializar essa matéria, e agora há essa perspectiva de uma reunião de conciliação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para o próximo dia 15. Queria entender se o presidente da Câmara, Arthur Lira, olha eu, voltando um pouquinho no tempo, Hugo Mota, presidente da Câmara Hugo Mota, se reuniu com os senhores, já há algo levantado acerca de qual vai ser a proposta levada pelo Legislativo para essa conciliação ou não? Hoje cedo teve uma reunião do presidente Hugo Mota com os líderes, mas não foi tratado disso ainda, só foi tratado sobre a pauta que nós teremos hoje, amanhã e quinta-feira. Mas eu acredito que entre hoje e amanhã isso vai ter que ser discutido entre os líderes da Câmara. É interessante que a gente chegue com alguma coisa. Eu não vejo assim espaço para se liberar aumento, né, de imposto, seja ele qual for, ou dentro dos itens que o governo gostaria que o IOF fosse majorado. Né? Eu não consigo enxergar nenhuma margem. E tem algumas coisas assim que, como a gente sabe que afeta diretamente o povo brasileiro, como financiamento, cartão de crédito, e essas próprias LCAs e LCIs que a gente estava discutindo no início do debate, né, eu acho que isso é pauta inegociável. Mas, de repente, pode surgir alguma brecha para que a gente possa ceder, né, e deixar o governo um pouco mais solto. Mas, uma vez cedendo para o governo, nós temos que ter um compromisso do lado de lá de que algumas coisas também vão ser respeitadas. Porque senão é deixar o governo caminhar em cima dessa irresponsabilidade que ele vem caminhando, gastando a torta direito e botando a conta para o povo pagar. É isso que a gente não quer, é isso que a gente precisa segurar. Lembro aqui da história dos freios e contrapesos, e há quem critique essa derrubada que a Câmara e o Senado fez, mas isso faz parte de uma democracia, né? E justamente dos freios e contrapesos que são previstos numa democracia gigante, né, e sensata como é a que nós temos aqui. Então a gente tem que usar disso para eventualmente utilizar esse freio e não deixar o governo ser irresponsável com os impostos, né? São mais de 6 trilhões que se arrecada no Brasil, é muito dinheiro para a gente deixar assim na mão, não vou nem chamar de irresponsável, mas na mão de algumas pessoas despreparadas para o cargo. Deputado, eu queria saber se o senhor já conversou com o deputado Sóstenes Cavalcante acerca de que sugestões vão ser levadas pelo Partido Liberal ao presidente da Câmara em torno, né, para que haja qualquer tipo de alternativa a esse imbróglio, ao decreto do IOF, né, com essa perspectiva, inclusive, que o governo tinha de arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com essa medida.
Nós temos uma reunião com o líder Sóstenes agora às 16 horas. Então, provavelmente, assim que eu deixar essa entrevista aqui, eu devo estar reunido com a bancada do PL dentro da Câmara e, com certeza, além da pauta semanal, que é o que nós vamos votar hoje, amanhã e quinta, nós deveremos já começar a tratar de algumas propostas que devem ser encaminhadas, né? Mas, como eu disse, Vitor, qual é o espaço, qual é a margem que a gente tem para isso? Porque o governo está precisando cobrir um buraco muito grande. O rombo não é pequeno. E, de repente, a proposta que a gente possa levar para o governo não atenda. E aí vai ter uma recusa logo que imediata por parte do governo. Não, só isso não, nós precisamos de mais. É aí onde vai ter que ter aquele jogo. Tudo bem, ó. Eu cedo, mas e aí? Qual é a medida que você vai apresentar para a gente para dizer e mostrar claramente, com transparência, olha, eu estou reduzindo aqui, estou reduzindo ali, estou reduzindo acolá. Se ele mostrar um plano de corte de gastos, aí é possível que a gente possa fazer algumas sessões. Mas se eles não vierem também com nenhuma proposta para a mesa de negociação, como é que a gente vai ceder? Nós estaríamos sendo irresponsáveis e conivente com essa irresponsabilidade toda que está acontecendo. Deputado, aí depois dessa reunião com o líder Sóstenes, o senhor manda uma mensagem aqui para a gente, que a gente traz em primeira mão para a nossa audiência do CNN Money, exatamente quais alternativas estão sendo colocadas pelo PL para resolver esse imbróglio. Tive o prazer de conversar aqui com o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente no CNN Money. Obrigado, Vitor, e até a próxima. Forte abraço.